No contexto bíblico, o estímulo a Baal era um elemento estrangeiro que permeou a fé judaica no tempo dos juízes. Baal, um deus cultivado em Canaã e Fenícia, ganhou seguidores entre os israelitas, que por vezes se desviavam de sua lealdade a Deus e para venerá-lo, assim como os Aserás, mantidos ligados à fertilidade. A prática ganhou impulso sob o governo de Acabe, monarca israelense que, influenciada por sua esposa Jezabel, Fenícia, incentivou a construção de espaços de culto a Baal em Samaria. Tal idolatria desencadeou a ira divina, marcando Acabe como um dos reis mais nefastos na memória de Israel. O entusiasmo a Baal também se estendeu ao reino de Judá, particularmente sob governantes como Acás, que adotaram trajes pagos, inclusive erguendo ídolos a Baal e realizando sacrifícios humanos, em flagrante desrespeito às disposições divinas. Frequentemente associado às florestas agrícolas e à reprodução, Baal era tido como uma divindade que, se adorada, traria abundância e riqueza. Contudo, tal culto envolve práticas reprováveis, como rituais sexuais e sacrifícios de crianças. A narrativa bíblica relembra diversas vezes que os israelenses se afastaram de Yahvé para seguir Baal e outros deuses ordenados, um comportamento combatido por profetas como Elias, que se esforçaram para reverter a maré da idolatria e reconduzir o povo ao espírito do único Deus verdadeiro. Esta devoção a Baal era abominável aos olhos de Deus, simbolizando a rebelião do povo e a adoção de condutas pecaminosas. Deus anuncia repetidamente sobre as graves consequências da idolatria. Passagens como Juízes 2:17, Amós 2:7 e Jeremias 7:9 evidenciam a publicação divina à idolatria a Baal e outras práticas transgressivas. Essas passagens bíblicas nos mostram como o povo de Israel se desviou dos ensinamentos divinos para seguir ídolos, um verdadeiro deslize na fé. O culto a Baal serve como um lembrete crítico sobre manter a fidelidade a Deus, rejeitando qualquer forma de idolatria. É um aviso claro de que procurar florestas e fertilidade por meios corruptos, em vez de confiar e obedecer aos preceitos de Deus, não é o caminho certo. O fascínio por Baal e outros deuses pagos era uma ameaça real ao entusiasmo sincero ao Deus de Israel. Baal, em particular, era visto como uma poderosa que governava aspectos pertinentes da vida, como a fertilidade do solo e das pessoas, mas a maneira como ele era venerado muitas vezes passando dos limites morais, com práticas como a prostituição ritualística e até os sacrifícios humanos. Sob o reinado de Acabe, que se casou com a princesa fenícia Jezabel, essas práticas pagas ganharam ainda mais força em Israel, provocando a indignação do Senhor. Profetas como Elias se levantaram contra a inspiração de Baal. Uma das histórias mais marcantes é a disputa de Elias com os profetas de Baal no Monte Carmelo, narrada em 1 Reis 18, onde se evidencia a superioridade de Yahvé, que respondeu a Elias com fogo do céu, enquanto Baal respondia em silêncio. A insistência em adorar Baal era vista como uma forma de apostasia e um ato de rebeldia contra Deus. Frequentemente, os israelenses misturavam o espírito a Deus com o espírito a Baal, o que resultava em conflitos e desrespeito aos mandamentos divinos. A idolatria a Baal, marcada por rituais sensuais e culto aos deuses da fertilidade, era uma frente direta aos ensinamentos de Deus e aos princípios de fé que Israel deveria seguir. Os profetas como Elias e Eliseu trabalharam um verdadeiro embate contra a propagação do espírito a Baal, esforçando-se para trazer o povo de volta ao espírito somente para Deus. O culto aos ídolos, e especificamente a Baal, trouxe sérias consequências de decadência espiritual em Israel. Um tema que a Bíblia não apenas critica severamente, mas também adverte sobre as armadilhas da idolatria e a necessidade de obedecer ao único Deus verdadeiro. A saga de Baal nas Escrituras é um constante lembrete das tentativas da idolatria e ressalta a importância da obediência a um Deus que reina soberano e é a única verdade. Esses relatos também exaltam o papel dos profetas, que defenderam a fé e lutaram pelo espírito exclusivo a Deus. Elias é um exemplo icônico na Bíblia, simbolizando o poder divino e a eficácia da oração genuína. Seu tempo foi marcado pela difusão do culto a Baal e um desvio generalizado do caminho de Deus. Elias,
um homem comum com suas fraquezas, destacou-se como alguém de grande fé e devoção. Ele orou com fervor para que não chovesse, e sua prece foi atendida, fazendo com que a terra sofresse com uma seca por 3 anos e meio, um testemunho da presença e poder de Deus. Além disso, Elias mostrou que não era só um homem de oração, mas também de ação. Ele não hesitou em desafiar os profetas de Baal e o próprio rei Acabe num confronto épico em Monte Carmelo. Sua ousadia e fé trouxeram fogo dos céus, consumindo o sacrifício e provando a supremacia de Deus de Israel. Mesmo a enfrentar dificuldades e perseguições, Elias manteve-se inabalável, convencido de que Deus estava ao seu lado. A trajetória de Elias nos inspira a valorizar a oração fervorosa, a obediência inabalável a Deus e a importância de manter um testemunho corajoso da fé, não importando os desafios que enfrentamos. A história de Elias no Monte Carmelo é, na verdade, um dos episódios mais dramáticos da Bíblia. Ela revela a profundidade do comprometimento de Deus em responder àqueles que o buscam com sinceridade e como ele está disposto a se revelar poderosamente em resposta à fé e à oração. Este evento ocorreu em um momento crítico para Israel, quando a idolatria se infiltrava profundamente na vida do povo. Elias desafiou os israelitas a uma escolha definitiva entre seguir o Senhor ou Baal. O teste que Elias propôs foi simples. O Deus que respondeu com fogo de cima seria reconhecido como o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal clamaram e praticaram rituais exaustivos, mas não houve resposta. Quando chegou a vez de Elias, ele consertou o altar do Senhor que havia sido derrubado, colocou a madeira, cortou o boi em pedaços e colocou sobre a madeira. Então, ele fez algo que intensificou ainda mais a expectativa para um milagre. Ele mandou encher 4 jarros com água e derramá-los sobre o altar, repetindo o processo 3 vezes, até que a água também encheu o fosso ao redor do altar. Depois de preparar o cenário para um milagre, Elias orou. Sua oração era simples, mas poderosa, pedindo a Deus que se revelasse para que o povo soubesse que ele era o Senhor Deus e que estava voltando o coração deles para si mesmo. O resultado foi espetacular. O fogo do Senhor caiu e consumiu o sacrifício, a madeira, as pedras, o pó e até a água que estava no fosso. Quando o povo viu isso, seguiu a supremacia do Senhor, caindo o rosto em terra e proclamando: "O Senhor, Ele é o Deus. O Senhor, Ele é o Deus." Esse evento levou ao extermínio dos profetas de Baal, marcando um momento de retorno para muitos em Israel à inspiração do verdadeiro Deus. A história de Elias e o fogo do céu em Monte Carmelo não apenas demonstra o poder de Deus, mas também destaca a importância da fé em ação, da oração fervorosa e da liderança a Deus. Ela nos convida a confiar em Deus, mesmo quando as declarações parecem desfavoráveis, e a testemunhar calorosamente a verdade de Deus em um mundo que muitas vezes segue outros deuses. Sim, o episódio no Monte Carmelo destaca a soberania do Senhor e a eficácia da fé e da oração fervorosa. Elias não só mostrou fé inabalável, como também preparou as condições para um milagre que por meios naturais parecia impossível. Ao ordenar que a água fosse derramada sobre o altar, ele aumentou a dificuldade para que um fogo comum não pudesse ser alegado como causa da queima do sacrifício. A resposta de Deus foi incontestável e serviu como uma poderosa demonstração de que somente Ele é Deus. A queda do fogo do céu que consumiu completamente o sacrifício foi uma reafirmação da presença e poder de Deus entre seu povo. Este evento culminou na proclamação unânime do povo: "O Senhor, Ele é Deus." A eliminação subsequente dos profetas de Baal simbolizou a exclusão do falso culto e um movimento de retorno ao monoteísmo estrito sob a lei de Moisés. A história do confronto de Elias com os profetas de Baal ensina não apenas sobre a grandeza de Deus, mas também sobre a responsabilidade humana em permanecer fiel e confiar plenamente nele, mesmo quando confrontados com culturas e práticas que se desviam dos seus caminhos. É um poderoso lembrete da necessidade de compromisso total com Deus e da certeza de que Ele responde àqueles que o buscam de todo o coração. As Escrituras que você abordam, de fato, questões centrais à experiência cristã: a soberania de Deus, o discernimento espiritual, a seriedade da blasfêmia contra o Espírito Santo e a rejeição da idolatria. A advertência de Jesus sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo sublinha a gravidade de resistência consciente à verdade e à ação do Espírito.
Este conceito aponta para um coração suportado que se recusa a considerar e aceitar a evidência da obra de Deus. É um aviso sério para não rejeitar a verdade de Deus quando ela é claramente revelada, como foi através dos milagres de Jesus, e também uma exortação para respeitar o que é sagrado. Paulo, em suas epístolas, fala frequentemente sobre os perigos da idolatria, não apenas no sentido de adorar ídolos físicos, mas também no contexto de colocar qualquer coisa acima de Deus em nossas vidas. Quando Paulo fala sobre os demônios por trás dos ídolos, ele está destacando a realidade espiritual que existe por trás do desejo falso e incentivando os crentes a se afastarem de qualquer prática que possa contaminar seu entusiasmo ao único Deus verdadeiro. Esses textos, juntamente com a história de Elias, servem para promover a fidelidade, a onipotência e a onipresença de Deus. Eles incentivam os fiéis a buscar a Deus com um coração sincero, a adorá-lo em espírito e verdade e a confiar na sua resposta à oração. Que essas histórias e ensinamentos guiam os crentes a uma vida de entusiasmo e de serviço dedicado a Deus vivo.